Achamos que o talento é aquilo que nos pode fazer projetar de forma diferente e ter este reconhecimento internacional. Sei que tem os olhos postos na internacionalização e na afirmação entre as ligas europeias. Qual é aqui a estratégia de futuro? O futebol hoje em dia é uma atividade à escala global e a capacidade de conseguirmos estar presente além fronteiras daquilo que é o nosso mercado natural é um fator decisivo para a própria sustentabilidade das ligas e para a diferenciação neste mercado competitivo que é o futebol hoje em dia. A nossa estratégia passa muito por conseguir encontrar aquilo que é o nosso elemento diferenciador e este reposicionamento de marca veio também querer cimentar isto, que no nosso caso claramente é o talento. Achamos que o talento é aquilo que nos pode fazer projetar de forma diferente e ter este reconhecimento internacional. Eu vi há pouco tempo uma coisa curiosa que é nós somos o terceiro país este ano com mais jogadores estrangeiros na Premier League, atrás de França e de Espanha, com a diferença de que temos um sexto da dimensão de França e um quarto da dimensão de Espanha. E isso é sintomático da nossa capacidade de forma recorrente e regular de promover talento. No futebol hoje é o maior promotor da marca Portugal no mundo. E associado a essa marca, valores como o sucesso, como a excelência. Portanto, acreditamos que o futebol pode ser um porta-estandarte da promoção de Portugal pelo mundo. É muito importante que nós sejamos capazes de sair deste mercado natural, até pela limitação que temos hoje em termos do que é o nosso mercado interno e de conseguir encontrar, em termos internacionais, novos drivers de receitas em mercados externos que sejam capazes, quer em termos de receitas diretas através do audiovisual, que é hoje o principal fator, o principal driver de receita dos clubes portugueses, mas também através da expansão da marca dos clubes, da marca da Liga. Nós acreditamos que, por mais eficiente que seja uma estratégia de internacionalização de cada um dos clubes, e nós temos hoje em dia clubes globais e com uma expansão global, por mais eficiente que essa estratégia seja, ela terá sempre de ser ancorada numa marca da Liga, também ela forte. Existe aqui uma grande aposta em termos de digitalização. Qual é a vossa estratégia em termos de conteúdos e de mídia? Nós acreditamos, acima de tudo, num princípio base, que é que nós competimos numa indústria de entretenimento. O futebol é uma atividade de entretenimento. E como atividade de entretenimento que é, aquilo pelo qual todos nós lutamos é pela atenção de quem consome. Pelo tempo, pelos recursos de quem consome e pelas escolhas de quem consome. Portanto, aquilo que nos orienta em termos estratégicos é o que é que nós podemos fazer para ser a preferência ao sábado à tarde, ao domingo à noite, à segunda à noite. Quem estiver em casa, queira ocupar o seu tempo a ver um jogo das nossas competições, quem conseguir fomentar que queiram ir ao estádio acompanhar as suas equipas, portanto, é o nosso princípio base. A nossa aposta centra-se muito naquilo que nós, no âmbito digital, podemos construir. E a premissa é sempre essa, é, fora do dia de jogo, o que é que nós podemos construir para conseguir ajudar a que quem consuma tenha mais interesse pela nossa liga. Vivemos também aqui uma realidade em Portugal que para nós é muito importante, que é o facto de nós termos um interesse muito centrado nas equipas com mais adeptos, em detrimento daquilo que são todos os outros clubes. Portanto, acreditamos que os canais da Liga e a nossa estratégia de conteúdos e digital deve ter como princípio orientadora desta democratização do espaço, da atenção e, acima de tudo, combater muito daquele que ainda infelizmente existe, que é algum ruído negativo à volta das coisas menos boas, do penalti que se marca, do fora de jogo e mais à volta de quem são os verdadeiros artistas que são quem joga, os treinadores, os jogadores, os golos, as jogadas. Portanto, essas são as nossas linhas orientadoras. Depois tentamos, acima de tudo, trabalhar perfis. Temos feito um grande investimento naquilo que são ferramentas de plataformas relacionais. Estamos a trabalhar perfis, estamos a tentar cada vez mais orientar a nossa construção de conteúdo em rede adaptado àquilo que cada canal de comunicação tem, ao perfil de quem nos consome em cada canal de comunicação. Nós sabemos que aquilo que produzimos no TikTok não é seguramente aquilo que o nosso seguidor de Facebook quer, portanto temos muito essa tentativa de adaptar aquilo que entregamos
E depois uma coisa que é decisiva para nós, que é a nossa capacidade de comunicar com estes targets mais jovens. A sustentabilidade a longo prazo do futebol passa pela capacidade que nós temos hoje de conseguir encontrar ferramentas e territórios capazes de construir relações com estes segmentos mais novos, que lhes faça criar estes vínculos emocionais e estes hábitos de consumo com o desporto que nós, há 20 anos e há 30 e há 40 anos, construímos de uma forma diferente daqueles que eles constroem hoje. Estarmos em territórios como os esportes, as fantasy leagues, os canais mais orientados, com conteúdo mais dedicado a eles, é decisivo para que nós consigamos ter aqui um ponto de contacto que às vezes é o único com o futebol, sabendo que é muito desafiante para qualquer atividade hoje ter aqui o objetivo de comunicar de forma diferente com pessoas que consomem futebol hoje em dia. O futebol é uma atividade de consumo ao vivo, além de ser um produto de televisão à escala global, mas é muito importante que todos sejamos capazes de oferecer uma nova experiência, ou seja, de adaptarmos também a experiência ao vivo do jogo àquilo que são os requisitos que o consumidor em 2020 e que as gerações mais novas nos colocam. Portanto, é preciso investir numa maior experiência, em tecnologia, em garantir que a experiência de ir ao futebol é diferente daquela que é hoje e, portanto, acho que há muitos clubes no bom caminho já a trilhar esses passos e, portanto, é muito, muito importante. Daí a importância de ter estruturas mais profissionais, de apostar na formação e de conseguir pensar que o futebol é jogado muito para lá daquilo que são as 4 linhas do jogo.